Hoje eu vim compartilhar com vocês um episódio bem tenebroso da minha história. Quando eu era criança, eu tive um relacionamento muito bom com a minha mãe e com a minha avó. Nós três tínhamos um convívio muito sociável, a gente se amava muito, recebia muito carinho, muita atenção, sabe? Eu tinha uma relação bem tranquila. Quando eu fiz mais ou menos uns 13 anos, a minha avó, que era a pessoa que eu mais amava na face da terra, que eu cuidava, que me cuidava, que tinha um valor inestimável para mim, ela teve câncer e ela morreu. Foi muito doloroso, foi muito difícil. A minha mãe não tinha irmãs, a minha avó tinha uma irmã que morava em outro estado, não dava para ela ir pro velório. Sabe aqueles velórios assim, parece que é de filme, que só tem o caixão? Ainda assim, como a minha avó era da igreja, algumas pessoas, essa era, digamos, as pessoas da vida dela. Mas não eram muito, era uma igreja pequena, era uma igreja de bairro, e foi o pastor que quis mesmo fazer o velório dela, sabe? Foi muito traumático pra mim, eu chorava muito, eu sofria muito, foi muito difícil essa fase da vida. Depois disso, a minha mãe ficou totalmente diferente. A minha mãe começou a ingerir álcool, ela começou a sair com os caras assim, nada a ver, ela começou a ficar extremamente agressiva e eu não estava acostumada com agressividade, convenhamos, a relação entre nós era muito boa. Depois que a minha avó foi embora, eu comecei a perceber que talvez a relação boa era dada pelo equilíbrio que a minha avó exigia. Ou seja, a minha avó exigia que a gente se tratasse daquele jeito e não porque realmente às vezes a minha mãe queria. Outra coisa que eu percebi também é que a minha mãe era a minha avó e não a minha mãe. E como a gente morava todo mundo na mesma casa, eu não percebia isso, mas banho, hora de dormir, comida, roupa lavada, até as tarefas de casa, quem fazia tudo era minha avó e não a minha mãe. Mas pela minha mãe sempre estar ali, eu achava que ela tinha o papel de mãe. Bom, por muito tempo eu nunca soube quem era meu pai, né? Minha mãe, ela falava muito mal dele, então eu tinha muita raiva, uma raiva dentro de mim muito grande, não entendia o motivo, era tudo muito sofrido. E foi quando a minha mãe, ela desenvolveu um problema respiratório. Esses problemas respiratórios, eu já estava ali com os meus 16 para 17 anos, a gente demorou um ano em ir ao hospital toda semana, do nada ela tinha surto, ela parava de respirar e tinha que inalar ar, ela teve que ficar em casa usando uns aparelhos, sabe? A gente recebia doação de algumas pessoas da igreja que a minha avó frequentava, porque como eu não trabalhava, a minha avó era aposentada, a minha mãe ela não tinha emprego, ela não tinha currículo, a gente começou a passar muita dificuldade, começou a passar muita fome, começou a viver uma condição muito precária e viver de cesta básica doadas da igreja. Minha mãe não conseguia comprar as medicações, então a gente também recebia doação, às vezes de farmácias e lugares que a gente pedia, né? E era uma condição, assim, muito difícil. E eu estava ali nos meus 17 anos de idade, terminando meu ensino médio. Eu gostava de estudar, eu gostava de ler, eu sempre gostei de consumir conteúdos interessantes, mas quando você está com fome, você não consegue ler. Quando você está com a barriga vazia, você não consegue focar, sabe? Isso começou a atrapalhar no meu terceiro ano, as minhas notas foram muito ruins. E as professoras, elas eram solidárias, né? Elas viam que eu era esforçada e elas tentavam me ajudar, elas tentavam, assim, me dar também cesta básica para levar para minha mãe, mas uma vez, a pessoa te ajuda uma vez, ela não tem obrigação de te ajudar todo mês, né? E a gente precisa todo mês. Então, as pessoas que gostavam de mim, elas me ajudavam, mas vez cá, vez lá. Eu não tinha coragem de ficar pedindo também, sabe? Eu era mais calada, mais retraída. E por conta das quantidades de briga com a minha mãe, e a morte da minha avó, e a doença da minha mãe, isso tudo foi sendo muito pesado para mim. E foi quando a minha mãe, ela também veio a óbito. Ela também morreu. E eu com 17 anos de idade, eu faria 18, 6 meses depois, veio assistente social, alguém que poderia ficar comigo, minha tia lá do outro estado, eu não queria ir para outro estado de jeito nenhum, tipo, eu não queria mesmo, então eu teria que ficar numa casa de, tipo um abrigo, uma adoção, até eu completar os meus 18, e aí depois dos meus 18 eles tentariam me encaminhar para uma casa de mulheres,
que é tipo tem refugiadas, tem imigrantes, né? É uma casa assim do governo mesmo, mas tentaria fazer com que o meu benefício saísse para conseguir um tipo de sustento. Eu precisava mesmo era de procurar um emprego, as coisas estavam indo de mal a pior, e foi uma dessas assim que eu conheci um cara. Na porta da escola sempre ficava uma galera lá, tinha tipo um trailer de cachorro-quente, pastel, que ficava na porta da escola, porque essa escola era muito grande, ela era uma faculdade também. Então, não foi numa dessas que eu estava sentada, não porque eu estava pedindo alguma coisa, porque eu não tinha dinheiro para isso, mas porque eu estava terminando o meu ano e que, tipo, eu não ia ter condição de continuar estudando, porque eu não tinha condição de comprar livro, eu estava muito, muito na fossa. E tinha um cara sentado. A gente começou a conversar, ele falou que eu era muito bonita, perguntou onde eu morava, eu fiquei com muita vergonha, porque eu não tinha coragem. Então, eu expliquei para ele um pouco, ele ficou muito interessado na minha história, e foi conversar comigo, né? Ele falou que queria me levar na onde eu tava, e eu falei pra ele que eu tinha muita vergonha, e contei pra ele tudo que eu passei, a minha situação atual, o que eu tava passando, o que tava acontecendo comigo. E ele se sentiu com o coração, não sei, sensibilizado, e me convidou pra ir lá na casa dele. Eu fui. Cheguei lá na casa dele, ele me tratou super bem, ele morava sozinho, ele estava no primeiro ano da faculdade, os pais dele eram super bem de vida, moravam em uma casa no mesmo bairro, assim, na mesma cidade, mas num bairro diferente, e tinham alugado tipo um apartamentozinho para ele desses de 4 andares, sabe? Mas tudo mobiliado, todo bonitinho, para ele poder ficar perto da faculdade e não ter que gastar com transporte. Agora vê o privilégio, né? A pessoa tem um pai e uma mãe que pagam um apartamento para a pessoa perto da faculdade para ela não ter que gastar tipo, o tempo dela dentro de um transporte público ou dirigindo. É um baita privilégio. E ele se sensibilizou tanto com a minha história que ele me pediu em namoro, a gente começou a namorar e ele disse que eu poderia morar com ele. É óbvio que eu amei a proposta e a ideia, eu falei para ele que eu estava surpresa com aquilo, que a gente tinha que talvez esperar eu fazer 18 anos, eu conversei lá na assistência, a assistência conversou com ele, né, por ele, assim, ele era pouco mais velho do que eu, né, eu ia fazer 18, ele estava com 19 para fazer 20, então ele era novo também. Eles falaram, tudo bem, a gente consegue colocar depois dos 18 anos, né, e aí, de lá pra cá, você vai continuar vindo aqui e tal? Eu falei, eu não quero voltar. Uma pessoa que tem uma casa pra morar não vai querer ficar indo em abrigo, que você tem que ficar escondendo suas coisas e vivendo na condição que uma pessoa vive, sinceramente. Então, eu pedi pra elas para que eu assinasse o termo lá, de responsabilidade e tal, enfim, comecei a morar com ele. Eu confesso que eu talvez tivesse com um psicológico muito turbulento. Eu não tinha foco para fazer as coisas. Então, enquanto ele estudava, eu ainda estava tentando, primeiro, a ansiedade de chegar aos meus 18 anos para ter autonomia de fazer alguma coisa. Tudo que eu ia fazer, eu precisava da minha mãe. O papel do óbito da minha mãe ainda não tinha sido entregue para mim. Sinceramente, naquela idade, eu nem sabia onde pegar esse papel. Ninguém me orientava certo. Então, eu não conseguia ter a autonomia de fazer os meus próprios documentos, de fazer as coisas que eu queria, de entrar no emprego, de fazer minha carteira, de fazer as coisas, porque eu não tinha ainda essa autorização dos meus 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu acabei tirando a minha carteira, eu procurava emprego e eu não conseguia emprego em lugar nenhum. E veio a minha primeira gestação. O meu namorado, ele trabalhava na empresa do pai dele. Então, assim, ele tinha uma condição tranquila com o pai dele ali. Em questão de horário de sair, de ficar, e não tinha aquela preocupação de ser demitido. Eu tive a minha primeira filha e aí lá se foram os meus sonhos, os meus planos de fazer a minha faculdade ou de trabalhar e ter meu dinheiro. Fiquei dona de casa, cuidando da criança. A nossa primeira filha foi uma bênção na nossa vida. Tinha o quartinho dela, porque ele morava na casa de 2 quartos, então tinha o quartinho dela ali disponível, era a sala de estudo dele. A gente desfez a sala de estudo, né? Então ele bancava eu, bancava minha filha, bancava a casa, e eu tentava fazer tudo dentro de casa, né? Comida, roupa, tudo que eu podia fazer. Quando a minha filha completou 1 ano e meio, que eu tava começando a pensar, tipo, agora ela vai pra creche, eu vou poder trabalhar, eu vou poder ter minha vida, eu fui lá e engravidei da minha segunda filha. Engravidei da minha segunda filha, foi muito tenebroso pra mim na época, porque eu não queria de jeito nenhum. Eu queria muito ter operado. Na época eu não podia fazer laqueadura
sabe? Não tinha essa autorização de fazer laqueadura e o sonho dele estava sendo realizado. O sonho dele sempre foi ter uma família, ter filhas, né? Só que tudo aquilo para mim foi se tornando cada vez mais sufoco. E quando eu vi, eu já tinha 8 anos que estava nessa. Minha filha mais velha tinha 8 anos, a minha filha mais nova já estava com 6, né? 6 e meio, quase 7. E a minha vida era ser dona de casa, eu me olhava no espelho e me achava horrorosa, eu me achava feia, eu me achava acabada, né? Eu queria ter uma vida, eu queria ir pra academia, eu queria fazer as coisas, só que eu já não tinha mais disposição, eu não tinha foco, eu não tinha disciplina, eu sentia que eu estava ficando velha, que o tempo de fazer faculdade tinha passado, né, que eu não podia cumprir, realizar os meus sonhos. Então tudo isso foi me deixando cada vez mais para baixo, e meu marido, ele era um homem bom, sabe, mas sem perceber, ou talvez, não sei, eu comecei a me irritar com tudo que ele fazia. Se ele chegasse do serviço e, tipo, não tirasse o sapato e entrasse com o pé sujo dentro de casa, eu gritava com ele, xingava ele. Se ele colocasse o prato dentro da pia, eu brigava e começava a falar que ele era preguiçoso, que ele não fazia nada, que eu era empregada da casa. Eu acho que eu não quis aceitar o papel de empregada, que esse era o meu papel na vida, que eu era esposa, mãe e empregada. Empregada do meu esposo e da minha filha, das minhas filhas. Isso me corroía, porque eu sempre quis ser uma menina formada, uma menina trabalhadeira, uma menina que tivesse meu dinheiro, desde quando a minha mãe estava doente, que eu tinha que ficar pedindo coisas para os outros, sabe? Eu queria muito correr atrás, arrumar um emprego, ter dinheiro. Eu cheguei a pedir emprego na igreja, porque era um lugar que não precisava de carteira, mas o pastor falou que não, na minha idade não tinha o que ser feito ali, né? Que eu teria que ter crescido dentro da igreja para ministrar alguma coisa ali dentro. A minha mãe, com a condição do jeito que ela estava, eu não tinha condição de trabalhar. E aí depois ela morreu, né? Eu fui para um abrigo, ainda muito ajudada, comecei um relacionamento, poucos meses depois tive meu primeiro filho, depois eu tive meu segundo filho. Foi tudo muito junto, assim. Eu não tive a liberdade de saber quem eu era, o que eu gostava, o que eu consumia. Eu vivia nervosa, eu vivia estressada, eu estava cansada. E aí foi quando eu fui conversar com ele. A gente teve uma briga muito feia, porque ele falava que, tipo, querendo ou não, as minhas brigas de às vezes ele não ser útil dentro de casa, ele não ter um papel assim de homem dentro de casa, foi uma coisa que ele perdeu com o tempo. Quando a gente se relacionava, por ele ter morado sozinho, ele estava morando sozinho há 1 ano, a casa dele era arrumadinha, organizadinha. Mas depois que eu comecei a entrar na vida dele, que eu tive filhas e eu comecei a fazer tudo da casa, ele foi perdendo cuidados básicos, às vezes de tomar cuidado com o xixi no vaso, de levar um lixo, de enxaguar um copo, sabe? Ele perdeu tudo isso. Então, e o foco dele sempre era trabalho, não tinha tempo para dividir comigo e com as crianças, e ele sempre jogava na minha cara que ele tinha que trabalhar para pagar as contas, que a gente tinha 2 filhas, que eu não trabalhava, e que ele que tinha que dar conta de tudo, e que era muita pressão. E eu entendo, hoje eu entendo ele, mas na época eu não entendia, porque era pressão, porque ele não dividia comigo. Eu também poderia suportar a pressão do trabalho se a gente tivesse alguém para cuidar das crianças e eu poder trabalhar. E aí, em uma dessas brigas, a gente brigou muito feio e eu decidi que eu ia sair de casa. E ele começou a falar, você vai sair de casa e você vai pra onde? Tipo, onde você vai morar? Com quem que você vai morar? Tipo, e eu falava pra ele, eu já morei em abrigo. Se eu precisar, eu moro em abrigo de novo. E ele, você não vai levar as meninas, sabe? E aí, em uma dessas, assim, de pensar no que eu queria fazer da minha vida, eu acabei reencontrando uma amiga da adolescência, da escola, de quando a minha avó ainda era viva. E aí a gente começou a conversar virtualmente, ela me falou que estava morando num apartamento perto dali, me falou que eu poderia ir lá tomar um café com ela. Eu conversei com meu marido e falei pra ele, as meninas vão pra escola, eu vou ficar sozinha em casa. E aí eu tinha, meu trabalho era doméstico, né, lavar a casa, passar roupa, fazer comida, deixar almoço, ele ia lá, almoçava, tal. Eu deixei o almoço todo pronto, todo organizado. As meninas, elas estavam num colégio que elas saíam 4 horas da tarde, então eu falei, eu vou encontrar uma amiga da escola, da adolescência. Ele até estranhou, porque eu não tinha muitas amigas, mas eu fui encontrar com ela. Quando eu cheguei lá na casa dela, a gente começou a conversar, ela começou a me oferecer tipo um suco. Mas como estava muito legal a casa dela, a gente pôs música, a gente riu, a gente conversou, a gente começou a relembrar coisas da nossa adolescência, de coisas da escola, de garotos que a gente tinha interesse quando a gente era mais nova. Ela me ofereceu uma taça de gin. E aí eu comecei a beber com ela. E eu nunca nem tinha bebido, assim, porque como eu tinha filhas, né, eu tinha muita responsabilidade. Eu comecei a beber.
Aí eu comecei a beber. E aí quando eu percebi, todos os dias eu tava fazendo isso. Eu deixava o almoço, eu ia pra casa dessa amiga e comecei a mentir pro meu marido que eu tava ajudando ela no serviço dela. E ele falava, mas o que é que ela trabalha? E eu sempre falava, não, ela trabalha com buffet e tal, as coisas do tipo, então pode ficar tranquilo que eu ajudo ela a fazer as coisinhas lá e tal. Ele, mas ela vai te dar algum dinheiro? Eu tô fazendo uma experimental, se der bom no final ela vai me dar um dinheiro. Mas isso era pura conversa fiada. Ela trabalhava num estabelecimento perto dali, que trabalhava tipo em horário comercial mesmo, só que na parte da tarde ela tava tipo trocando o trabalho dela e ela conseguia um horário e eu ia pra casa dela e a gente ficava, enfim, se entorpecendo. E ela me apresentou os entorpecentes e eu comecei a me entorpecer. Eu me sentia tão bem e tão leve de experimentar aquilo, e aí eu ia ficando de boa, sabe? E quando eu vi a primeira vez, eu fui perder na hora. E aí o meu marido tinha que buscar as crianças, voltar pra casa, e às vezes ele tinha que voltar pra empresa do pai dele, sabe? Porque o horário que as meninas saíam, que era 4 horas da tarde, era no meio do serviço dele, mas como ele que ficava com o carro, e não era tão perto assim, então ele buscava, deixava em casa e voltava pro serviço. E eu não tava em casa. E ele buscando onde que é a casa dessa menina, onde que é a casa dessa menina, ele lembra de eu falar, mas não lembra onde que era, e eu cheguei em casa, era mais ou menos umas 6 horas da tarde, ele tava muito furioso comigo, porque tipo, eu cheguei chapada, assim, chapada de entorpecer, não de álcool, sabe, tipo, tinha usado umas paradas que ela tinha me apresentado, e aí quando eu fui parar pra perceber, tipo, a gente teve mais uma briga esse dia, eu não estava me alimentando bem, eu estava me entorpecendo, eu não estava bebendo água, eu passava a madrugada inteira acordada, levei a primeira carteira de cigarro para dentro de casa, comecei a fumar dentro de casa, ele começava a chamar minha atenção e brigar, ele falava que eu estava fedida, e as nossas brigas agora eram por conta do cheiro dentro da casa, porque a gente tinha 2 filhas, porque eu não estava sendo exemplo, porque meu cabelo estava fedendo, porque ele não tinha mais prazer de ficar do meu lado, porque ele nunca pensou ser casado com a mulher que fumava. Mal sabia ele que eu já estava usando outras coisas na casa dessa minha amiga, sabe? Então, e a gente brigava muito, e aí começaram muitas brigas, e ele continuava com a mesma rotina que ele tinha, só esperando que eu tivesse a mesma rotina, mas eu não queria a mesma rotina. Hoje, quando eu olho, eu penso, eu não queria a mesma rotina. Talvez se eu tivesse pensado em uma outra rotina, tinha funcionado. Mas funcionava do jeito que estava, e funcionava pra ele, não pra mim. Pra mim, estava insatisfeito. A gente teve uma briga muito feia, e eu falei pra ele que eu ia sair de casa de novo, e dessa vez eu tinha onde ficar, a casa dessa minha amiga. E ele falou, então vai, vamos ver quanto tempo você vai durar lá. E eu falei, beleza, minhas filhas você não leva. E foi quando eu deixei as minhas filhas com o pai delas. Deixei com elas não entenderam muito bem porque eu tava saindo de casa, mas eu não saí na frente delas, eu esperei elas ir pra escola pra eu fazer a minha mudança. A minha amiga me recebeu lá, mas a minha amiga também perguntou, e aí, né, mas tipo, tá bom, você pode ficar aqui em casa, amiga, tal, né, mas e o trabalho, né, querendo ou não, eu tinha que trabalhar, não podia morar na casa dos outros de graça. Entendeu? Só que eu não tava nem lembrando desse detalhe, pra mim era só, queria relaxar, tanto que assim, eu confesso que nas primeiras semanas na casa dela foi o suficiente pra gente não dar certo, porque ela fazia compras, mas a comida dela era dela, entende? Não tinha esse negócio de dividir comigo, então no começo ela até dividia, mas depois ela começou, amiga, ó, você tem que ajudar aí nas compras, porque não dá pra ficar dividindo não, tal, vê lá com o pai das meninas. Só que, cara, judicialmente falando, eu que tinha que pagar pensão pra ele, entende? Então, não tinha como eu cobrar alguma coisa dele. Até mandei mensagem, pedi ajuda, ele me mandou um dinheiro pra eu não ficar com fome, fiz compras pra casa dela, mas foi uma vez. E também as drogas, tipo, eu comecei a usar e ela, tipo, também não quis mais dividir, porque ela falava, pô, amigo, uma coisa é você vir aqui, a gente usa um pouquinho aqui, um pouquinho ali, agora todo dia, cara, tipo, todo dia morando aqui não dava. E foi quando o pai das minhas filhas me ajudava pra eu comprar comida e eu comecei a comprar drogas, então eu comecei a trocar uma coisa pela outra. E eu comecei a me entorpecer, comecei a emagrecer. Em um mês, assim, eu já tinha emagrecido uns 3 quilos. E como eu sempre fui magra, eu fiquei muito magrela. 3 quilos foi suficiente para as pessoas olharem e ver que, tipo, eu tava começando a afundar, assim, sabe? Porque eu já tava magra. E o tempo foi passando. E quando eu fui ver mesmo, eu e minha amiga, a gente teve uma briga muito grande. Porque a gente tava entorpecida, tava drogada, eram umas 11 horas da noite, tinha 2 caras lá, eu não queria ficar com eles, mas
ela começou a brigar comigo porque eu tinha que ficar com esse cara, porque o boy dela era o boy que passava as drogas, e aí, tipo, esse amigo do boy, ele tinha uma condição legal e que era melhor eu ficar com esse cara, porque esse cara poderia me ajudar financeiramente, mas no fundo, esse cara morava sozinho, ela tava querendo meio que me empurrar pra esse cara, pra eu, tipo, ir morar com ele, sabe? Pra ficar junto, e eu não comprei a ideia, e eu lembro dela falando isso por cima, e ela começou a brigar comigo, falando que eu tinha sim que ficar com o cara, que eu era burra, que o meu casamento tinha acabado, que eu tava fracassando na vida, que eu não tava criando as minhas filhas, que eu não ajudava ela em casa, e tipo, essa briga foi um balde de água gelada em mim, porque na hora assim que ela começou a falar que eu tava fracassando na vida, que eu tinha deixado as minhas 2 filhas com o pai e que eu tinha que ficar com esse cara e que no fundo ela começou a falar que o cara morava sozinho e que ia ser bom, que não sei o que, eu comecei a entender que era porque ela queria se livrar de mim ali, e foi quando tipo eu caí a real, sabe? Foi quando eu caí a real assim, eu até dei um beijo nesse cara. E sinceramente eu nem lembro, porque eu tava tão chapadona que eu nem lembro assim, só lembro que no outro dia, quando eu acordei assim, eu parei, eu acendi um cigarro na sacada, sabe? Tipo, eu lembro de eu deitar, de eu sentada assim, acendi um cigarro na sacada dela, comecei a fumar, olhar pro tempo e pensar comigo, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo? Tipo, eu não queria a rotina que eu tinha com o marido que eu tinha, mas eu tô aceitando ficar sendo humilhada por uma pessoa, na casa da pessoa, sendo sustentada por uma outra pessoa, que tinha todo o direito do mundo de acabar comigo como ela estava acabando, porque eu não estava fazendo um ar para ajudar ela, o máximo que eu fazia ali era organizar, mas como eu vim de uma rotina de empregada, então eu estava fazendo ela ser minha empregada, essa é a verdade, e isso estava irritando ela. Por quê? Porque às vezes ela chegava do serviço dela, e ela chegava tipo umas 2 horas da tarde mais ou menos, eu não tinha feito comida, ela já chegava irritada, tendo que lavar vasilha, tirar a roupa do chão, limpar a bagunça, limpar o cinzeiro, e aí ela vinha falar comigo, e às vezes eu estava no telefone, eu passava horas nos stories alheios, assistindo Reels no Instagram, eu tava nem aí pra nada, sabe? Tipo, tava ali vivendo a minha vida. Então, ela começou a se irritar e ela não tinha coragem de me falar também, tipo, age pra vida, que não sei o quê. Só que quando ela tava entorpecida, ela se punha agressiva. E como ela se pôs agressiva um dia anterior, querendo me empurrar pra um cara, falando, me xingando, falando que eu era burra, tipo, ela nunca tinha se comportado daquele jeito. De certa forma, foi um comportamento diferente do que ela tem. Então, quando ela chegou de serviço, eu tentei fazer o básico, assim, eu lavei as louças, comecei a fazer comida, deixei as coisas organizadas, coloquei roupa pra bater e eu comecei a pensar comigo, cara, eu tô batendo a roupa minha e de uma outra mulher, eu tô fazendo comida pra mim e pra uma outra mulher, tô lavando as louças que eu sujei junto com uma outra amiga. Cara, é quase um casamento, só que com uma amizade, sabe? Agora ali, pelo menos, eu tinha minhas filhas perto de mim e, sinceramente, toda vez que eu sentia saudade delas, eu me entorpecia, assim, sabe? Eu fumava um cigarro, começava, tipo, colocar tipo, um papelzinho na boca, uma balinha, tipo, uma coisinha pra sair de mim, e nem eu tava percebendo que às vezes era saudade da minha rotina, saudade da minha casa, saudade da minha vida, sabe? E eu comecei a pensar, o que eu tô fazendo, cara? Nossa, aí quando ela chegou do serviço esse dia, a gente parou, a gente conversou, e aí eu falei pra ela ontem, você tava nervosa, né? Ela, não lembro, pode falar a verdade comigo, vamos jogar limpo, vamos falar a verdade uma aqui com a outra, o que você tá sentindo, eu quero te ouvir e tal. E a gente tinha esse papo de amigas, assim, bem profundo. E ela foi falar, olha, amiga, sim, eu amo demais você, mas acho que depois que você veio morar aqui, as coisas desandaram, não sei o quê, uma coisa a gente se divertia, agora a gente, né, tá passando mesmo dos limites, ontem o que eu fiz foi errado, me desculpa, tal, blá, belelê. E aí eu falei pra ela que tinha decidido que ia voltar pra casa. E ela, tipo, deu um leve sorriso genuíno, assim, por dentro, mas por fora ela falou, não, tudo bem, você que sabe. Se você quiser ficar, minha casa tá aqui, mas se você quiser mudar também, tal. Tipo, acho que ela ficou feliz, eu tava cansando ela. E eu entrei em contato com meu ex-marido pra poder falar com ele. Ele, sinceramente, estava muito chateado comigo, ele ficou muito revoltado comigo, mas ele disse que eu poderia ir lá pra gente conversar. E ele saiu de serviço mais cedo pra dar o horário das meninas não chegarem em casa ainda, porque eles não queriam que as meninas me vissem ali ainda. E aí eu pedi perdão pra ele, eu expliquei pra ele, contei tudo que eu tinha feito, tudo que tinha acontecido, sabe? Ele me abraçou, ele falou pra mim que eu nunca fiz uma terapia, que talvez ele também tenha falhado e não ter me apoiado quando eu busquei terapias. Quando eu quis buscar terapias, ele falava que isso era besteira. E com a minha história, de onde eu vim, é claro que isso não era besteira, que ele tinha enxergado isso. Ele disse que também se sentia mal, se sentia culpado, que às vezes ele não me ouvia. E muito do que eu tinha na rotina lá na minha amiga, de ficar conversando com ela sobre a nossa relação, eu quis colocar no meu casamento. Então eu digo que
por mais que eu não me orgulhe dessa fase de ficar em casa de amiga, parecendo adolescente, que talvez até era minha adolescência, pedindo para viver um pouco, e eu agi desse jeito, deixando casa, deixando filho. Pelo menos a parte boa disso é que eu trouxe para dentro do meu casamento uma relação de comunicação que eu tinha com a minha amiga, de falar o que a gente pensa, de falar o que a gente sente. Eu e o meu marido, a gente fez um sincerão, assim, que a gente nunca tinha feito nos 8 anos de casamento. E ele falou muita coisa que ele pensava, eu falei muita coisa que ele pensava, ele me contou problemas da empresa que ele nunca tinha me contado, e ele falava que contar isso era sinônimo de fraqueza para ele. E eu falei para ele que isso explica a pressão e a coisa, assim, a exaustão emocional dele, e o nosso casamento, assim, foi uma mudança da água pro vinho, sabe? Então eu não me orgulho de ter passado por isso, não foi legal isso ter acontecido, não aconselharia outras mulheres a saírem de casa, sabe, para fazer do jeito que eu fiz, mas às vezes um susto no marido pode ser que funcione, porque a minha saída durou, assim, um mês e meio, foi muito tempo, mas foi o suficiente para eu me colocar no meu lugar, para reajustar a minha rotina, e aí, a partir dali, as coisas que eu queria fazer, de contratar uma pessoa para me ajudar em casa, para eu não ter que ficar com o serviço doméstico, foi acatado, ele tudo bem, pelo menos 2 vezes na semana a gente vai ter alguém que limpe, que passe as roupas, que lave, que deixe as coisas organizadas. Isso já me livrou de um cargo. Eu não comecei a trabalhar, mas eu comecei a estudar, então para ele era ótimo, porque eu comecei a fazer faculdade de EAD, a gente até teve assim uma mudança de apartamento, que a gente morava no mesmo lugar desde que ele fazia faculdade, porque ele fez faculdade, ele formou e tudo, a gente continuava no mesmo apartamento, né, naquele mesmo bairro, naquele mesmo lugar. Então a gente mudou de apartamento, foi para apartamento de 3 quartos, as nossas filhas continuaram morando no mesmo quarto juntas, mas aí eu tinha um lugar de estudar, de trabalhar. E é como se a gente tivesse se renovado, assim, né? Eu falei pra ele, agora eu tava fazendo faculdade EAD, depois dessa faculdade eu poderia ter a minha própria profissão, me sentir validada, né? Aí eu comecei a falar pra ele pra gente fazer caminhada, então a gente começou também a ir ao parque, né? A fazer exercícios ali no parque, a correr. Isso começou a fazer muito bem pro nosso casamento e pro nosso relacionamento. Então, eu penso que não tive outro homem na minha vida, mas tem muitas pessoas que têm histórias tristes, traumáticas, um casamento que não flui, que não dá certo. Existem homens bons. E por mais que eu já questionei muito Deus do porquê que ele tirou a minha avó e a minha mãe de mim, hoje eu vejo que ele me deu um marido e uma família. As minhas filhas, elas são minhas luzes, assim. E muito do que a minha mãe não me deu na minha infância, hoje eu tento dar para as minhas filhas. Inclusive, uma das coisas que quando eu estava lá entorpecida, que a minha amiga veio gritar comigo, falando para eu ficar cutucada, não sei o que, eu lembrei da minha mãe, porque uma das últimas pessoas que gritou comigo, falando para mim que eu era burra e tudo, falando, foi a minha mãe antes dela morrer, quando ela estava exatamente entorpecida, porque a minha avó tinha morrido, sabe? Então, aquele momento ali de eu relembrar que a minha mãe estava drogada e que eu estava sendo deixada, talvez tenha sido um start para quando eu enxerguei que eu estava repetindo o ciclo da minha mãe, entorpecida, deixando as minhas filhas, né? Então, tudo isso foi muito importante para o meu aprendizado. Então, é uma coisa que eu não me orgulho, mas é uma coisa que me ensinou bastante. Oi, Maquettes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe essa história que fala sobre maternidade. Muitas das vezes a gente precisa de passar por alguns fracassos pra gente encontrar as coisas gloriosas da vida, né? Infelizmente, às vezes, aquela frase, né? A gente vai até o fim do poço, porque lá no fim do poço não tem como a gente descer mais. Agora é olhar pra cima e tentar sair dele. Então essa é uma história de uma mulher que saiu de uma vida, né? Que tinha tudo para dar errado, a menina ia para um abrigo, ela ia viver uma vida extremamente turbulenta e ela conseguiu, assim, um casamento que foi próspero, né, que deu certo, que um homem bom, um homem que tem uma condição bacana, e ela, mesmo assim, ainda foi ao fim do poço, porque isso fala muito sobre a nossa essência pessoal. Às vezes, a gente tá num momento ideal, assim, perfeito na vida de um bom emprego, um bom relacionamento, uma boa casa, bons filhos, mas internamente, dentro do nosso psicológico, a gente não tá se sentindo bem e muito menos merecedor. A gente sente como se a gente não merecesse aquilo, como se a gente sentisse que a gente precisa de algo diferente. E aí é quando você começa acabando mudando o rumo, indo por um rumo tão infeliz e tão triste, que lá você percebe que
você tem que ter mais gratidão pelo que você tem. Então essa é uma história que fala muito sobre o fim do poço, né? Sobre você sair dele. E eu espero do fundo do meu coração que quem esteja perdido nas drogas, quem esteja se entorpecendo, né? Que você peça ajuda, que você consiga reconhecer que esse caminho não vai te levar para lugar nenhum, além de dependência, de psicose, de sofrimento e coisas que vão te magoar e vão te machucar, para que você consiga sair dessa vida. E se você precisa de ajuda também, me manda sua história. Se você sente que você está entrando por esse caminho, me manda sua história para eu contar aqui no canal, que a gente tenta sempre apoiar umas às outras aqui como uma comunidade de autoajuda para a gente poder sair dessa realidade, dessa vida. Se vocês gostaram do vídeo também, me manda sua história no storiascanal@gmail.com, curta esse vídeo, comenta, deixa uma palavra de afirmação para essa mãe, para essa mulher, né? Compartilha com alguém que precisa assistir esse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.